começar o Astronomia de hoje. Então, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um Astronomia Meio-Dia. Hoje nós temos aqui a presença do professor Silvio Ferraz Mello. Obrigado por ter aceito o convite, professor. É um prazer sempre ter o professor Silvio aqui no Astronomia Meio-Dia. E vou falar brevemente o currículo do professor Silvio, que é muito extenso, mas o professor Silvio é bacharel em Física pela USP, fez doutorado em Ciências Matemáticas na Universidade de Paris e atualmente é professor emérito da USP, né? Se eu não me engano, foi o primeiro professor emérito do IDG. É isso. E também é editor-chefe da revista Celestial Mechanics em Dynamical Astronomy e trabalha essencialmente com a dinâmica dos sistemas solares, sistemas planetários extrasolares, né? É interessante que o professor Silvio Ferraz Mello tem o nome dele dado a um cometa, que é o cometa Ferraz Mello, cometa não, asteroide, desculpa, o asteroide de 1983 XF S201, conhecido também como Ferraz Mello. E ganhou do governo brasileiro a Gran Cruz, da Ordem Nacional ao Mérito Científico, e também é doutor honoris causa pelo Observatório de Paris. E hoje vai falar sobre planetas extrasolares e gigantes superterras. Então, obrigado, professor. Obrigado a você pela apresentação. Bom dia a todos. Eu estou vendo algumas caras conhecidas. É um repeteco, hein? Talvez já tenham assistido um seminário igual ou muito parecido. Mas tem alguma coisinha nova, sempre tem alguma novidade. Então, o tema geral são os planetas extrasolares e eu vou me referir às duas grandes categorias de planetas, né? Esse aqui, né? Isso. É esse? Vamos ver aqui nessa parte. Bom, esse. Que são gigantes, como Júpiter, e os rochosos, como a Terra. Só que aqui tem Eu vou começar falando sobre a temática de encontrar exoplanetas, que ela é realmente, para quem estuda astronomia, o ponto mais importante, um ponto extremamente importante, né? Porque se a gente não os encontra, não há como estudá-los. Então, ainda hoje, o grande foco é encontrar planetas e determinar as suas características. A grande dificuldade está aqui nessa fração. Se um planeta, perto da sua estrela, ele é 1 bilhão de vezes menos luminoso do que a estrela. Então, é praticamente impossível ver um planeta que está ao lado de uma estrela, porque a luz da estrela ofusca tudo, né? Tá certo? Então, se recorrem a alguns truques. E esses alguns truques aparecem claramente nesta figura. Bom, primeiro, se escolheu um planeta que se encontrava ao redor de uma estrela bem fraquinha, né? A estrela que está no centro desse sistema é uma anã marrom. Então isso já diminui essa fração aqui. Ele fica menor, mais fraco que a estrela, mas não tão mais fraco que a estrela. Vai tirar um 0 ou 2 disso aqui, não mais do que isso. De qualquer maneira, continua um problema difícil. Os outros truques são truques tecnológicos. E esse truque tecnológico é o seguinte: vocês já viram estrela com essa forma? Um octógono? Não, né? Quer dizer, alguma coisa, isso aí não é estrela, né? O que é isso então? Bom, isso aí é o seguinte: a estrela, a luz dela está caindo aqui. Né? Mas a luz dela, o raio não é matemático, né? Ele passa pela atmosfera, ele sofre diversos desvios, né? Então o raio luminoso está dançando aqui em volta da estrela, né? Então o que se faz é colocar um pequeno anteparo no lugar onde vai cair a luz da estrela, para impedir que a luz da estrela chegue no detetor.
Porque se vocês não puserem isso, em vez de ter um borrão assim, vão ter um borrão assim, e não vão ver coisa nenhuma. Então, a luz da estrela é impedida de atingir o detetor, então ela não vai ofuscar a estrela, o planeta, e por outro lado, tá certo? Como ela está dançando aqui, de qualquer maneira, uma parte da luz vai vazar, tá certo? Por lado de fora, e vai formar essa mancha que está aqui. Mas a estrela é um ponto que está aqui no meio, né? Então nós não estamos vendo a estrela nessa figura, nessa fotografia, mas apenas um borrão aqui em volta, que é a luz da estrela que, nessas deflexões, né, devido às atmosferas, de vez em quando uns fótonzinhos da estrela caíam fora do anteparo e impressionavam o detetor. E aqui está o planeta. Esse foi o primeiro planeta que foi observado diretamente. E isso foi em 2000 e... Não, apesar disso aqui não tem nada a ver, 1207. O número está aqui. 2005. Isso foi em 2005. Os planetas já eram conhecidos bem antes, já eram conhecidos pelo menos 10 anos antes. Vamos ver mais alguns. Né? Isso aqui é uma imagem feita da estrela Fomalhaut. Então vocês estão vendo esse imenso borrão preto aqui, né? E vocês estão vendo aqui duas linhas aqui e um anteparo aqui. Quer dizer, o anteparo está na frente do isso aqui são elementos ligados ao anteparo que estão aí misturados com essa outra imagem, né? Porque a ideia dessa imagem não era observar a estrela Fomalhaut, que está aqui no meio, mas observar o disco de matéria que existe ao redor da estrela Fomalhaut. Então esse disco aparece nitidamente aqui, né? Sob a forma de um anel, tá certo? Principalmente, né? ao redor da estrela. E olhando com cuidado essa imagem, né? Nesse quadradinho que está aparecendo aqui, é lógico que nessa ampliação a gente não enxerga nada, né? Se observa que existe aqui um ponto mais luminoso do que o fulcro. Bom, a análise cuidadosa desse ponto luminoso mostra se tratar de um planeta. Então, mais uma vez, um planeta é detectado ao redor de uma estrela, tá certo? Fomalhaut 2000. Essa primeira imagem é de 2004, depois tem uma outra imagem de 2006, aonde... Opa! Deixa eu botar um pedacinho aqui. Não. Acertar a flecha aqui, vai. Pronto. Uma de 2004, a outra de 2006, e dá para perceber que esse é um planeta em que ele está se movendo ao redor da estrela. Inclusive dá então para ter até uma ideia de qual é o período dele ao redor da estrela, e conhecendo o período dele ao redor da estrela, conhecendo as características da estrela, ter uma indicação de qual é a massa desse planeta. Nesse caso aqui, o planeta é seguramente um planeta gigante, né? Um planeta grandalhão, como Júpiter, né? ou maior. E mais ainda, né? Isso é uma estrela muito jovem, então esse planeta provavelmente é um planeta que ainda está em formação, então ele ainda está relativamente inflado, ele ainda não fez toda a contração dele, de modo que ele reflete bastante luz da estrela para o observador. O outro caso que eu vou mostrar aqui, também do mesmo tipo, são os planetas orbitando a estrela HR 8799. Então tem aqui duas imagens, uma de 2008 e outra de 2004, superpostas. De novo, a estrela está escondida aqui, atrás de algum truque, né? Às vezes, né? Então um anteparo e depois um tratamento da imagem para fazer desaparecer o máximo possível a luminosidade da estrela, né? E tornar mais escuro a sua volta. Então vocês veem aqui, ó, um pequeno deslocamento, aqui praticamente não, mas aqui também um pequeno deslocamento. Então vocês têm aí três planetas se movendo ao redor dessa estrela. Em 2008, comparado com 2004, em 2010 uma imagem melhor mostra 4 planetas ao redor dessa estrela. Esses são casos raros, né, em que o planeta é visto.
das últimas vezes que eu dei essa palestra, da primeira vez que eu dei essa palestra com essas três figuras, eram os três únicos. Hoje nós já vamos ver mais adiante, né? Eu não vou mostrar todas elas porque não vai ser muito diferente. Então já existem umas 10 ou 15, né? Estrelas assim observadas. E mais ainda. Bom, esse é o sistema H7889, né? O mesmo que eu mostrei. Comparado com o nosso sistema solar, todos esses planetones são planetones que estão bastante longe da estrela central, né? Comparado com o sistema solar aqui, né? Aqui a Terra, tudo isso está aqui no meio, isso aqui é Júpiter, Saturno, não, isso deve ser Saturno, Urano e Netuno, mesmo Júpiter está aqui, né? O Júpiter, esse vermelhinho aqui, está bastante perto da estrela. Então vocês veem que isso aqui é um sistema bastante maior. Bom, mas isso aqui é recente, isso aqui tem 15 dias, tá certo? Isso aqui tem 15 dias. Pela primeira vez, com observações feitas com o telescópio espacial Spitzer, né? Observações no infravermelho, é possível ver um planeta. E mesmo nos outros, é como ver uma estrela, você está vendo um pontinho de luz, tá certo? E um pontinho de luz e um borrãozinho na imagem, porque o ponto de luz não está perfeitamente estático. Aqui não. Aqui já se consegue pela primeira vez, né? Essa imagem aqui foi publicada há mais ou menos 10 dias, né? É da estrela Kepler 7b. Ela tem uma temperatura superficial aqui de 1400 Kelvin, né? 1100 graus centígrados aproximadamente, e se encontra a 9 milhões de quilômetros da estrela, né? Ela aqui está comparada com uma imagem de Júpiter. Bom, o que a gente está vendo aqui são nuvens que estão na superfície da estrela, né? Como essa estrela está muito próxima, como esse planeta está muito próximo da estrela, quando um planeta fica muito próximo da estrela, a rotação dele se sincroniza com o movimento orbital. Como na Lua. A Lua tem um movimento de rotação sincronizado com o movimento ao redor da Terra. De modo que o planeta mostra sempre a mesma cara para a estrela. Sempre ao mesmo lado que está sendo aquecido e o mesmo lado que está na sombra, né? Então, esse aqui da mesma coisa, né? O planeta está aqui, ele está, então, a estrela deve estar para cá, né? Essa parte aqui é a parte que está recebendo a luz da estrela, né? E vocês notam aqui, né, esses traços para lá, né? Tá certo? Quer dizer, isso indica provavelmente ventos na alta atmosfera do planeta, né? Que estão empurrando essas nuvens para o lado sombrio do planeta, para o lado que não está recebendo a luz direta da estrela. Bom, de qualquer modo é um pouco difícil ver detalhes nessa figura, mas a vantagem da figura em meio digital e não como antigamente, né, a fotografia no papel, é que a figura em meio digital a gente pode trucá-la. A gente pode fazer um monte de truques com ela e tentar ver um pouco melhor. Ó, vocês vejam que os truques que eu vou fazer são tão extremos que praticamente o Júpiter desaparece, né? Olha o Júpiter como é que fica. E aqui a gente vê melhor, né? Então, o contorno da estrela, né? A gente vê aqui então essas nuvens brancas, né? Se estendendo do hemisfério claro para o hemisfério escuro. Uma banda aqui meio avermelhada, que eu não sei o que é, isso deve ser um problema simplesmente da região equatorial, fica mais quente do que as demais, né, na parte de trás, né, quer dizer, os ventos devem levar a coisa mais quente para esse lado, né? Então, essa é a primeira vez que nós estamos vendo o que é um planeta extrasolar, tá? E isso foi combinando muitas fotografias, muitas imagens tomadas no infravermelho com o telescópio Spitzer. Bom, se a gente não pode ver os planetas, ou tem muita dificuldade de ver os planetas, como eu falei, a gente só conseguiu ver uns 10 ou 15 até agora, como é que a gente sabe que eles são quase 1000? Sabe que o número 1000 está estourando por esses dias, né? O catálogo outro estava em 998. Tá? Tem umas malandragens que não é culpa de quem faz o catálogo, mas é culpa de quem anuncia planeta sem ter muita certeza,
Mas enfim, já existem 998 no catálogo. Bom, a gente usa a física para descobrir. O que a gente sabe? A gente sabe o seguinte: se eu tenho uma estrela rodando ao redor se eu tenho uma estrela e ao redor dessa estrela eu tenho um planeta, né? A gente diz, bom, o planeta está girando ao redor da estrela, né? Então a estrela está aqui e o planeta está girando ao redor da estrela. Mas a realidade é um pouco diferente, tá certo? A estrela não está imutável, né? A estrela não está imutável no centro do sistema com o planeta girando ao redor dela. O que fica numa posição privilegiada no sistema não é o planeta, mas é o centro de gravidade do sistema. E o centro de gravidade é este ponto aqui. E o movimento real que a gente tem é a estrela se movimentando ao redor desse... É o planeta se movimentando ao redor desse ponto, e a estrela se movimentando de tal maneira que a estrela está sempre oposta ao planeta, né? O planeta está de um lado, a estrela está do outro, de modo que o centro do sistema fique parado no aqui. O centro do sistema, ele é inercial, ele tem um movimento que também, mas é um movimento retilíneo, né? Todo o sistema está se movendo em alguma direção, né? Então a estrela tem isso aqui. Então isso é o que a gente usa essencialmente para descobrir os planetas. Até no começo era a única maneira de descobrir. Hoje tem outras. Mas de qualquer maneira, ainda, o estudo desse efeito responde por aproximadamente 60-65% de todos os planetas conhecidos. 2/3 dos planetas conhecidos foram descobertos estudando-se esse efeito aqui. Bom, isso aqui é o que acontece no nosso sistema solar, né? Essa linha que está marcada, esse disco que está aqui, vocês imaginam, né? Tá certo? Isso aqui é o Sol. Isso aqui é o Sol, né? E isso aqui é o centro de gravidade do sistema solar. Então vocês veem que o centro de gravidade do sistema solar não coincide com o centro do Sol. Quer dizer, o ponto ao redor do qual tudo está se movendo não é o Sol, mas é esse ponto que, em relação ao Sol, está fazendo esse movimento. Quer dizer, então, para os alunos da astronomia eu pergunto, né? Muito bem, isso aqui é Júpiter. Não, perdão, isso aqui é o centro de gravidade do sistema solar. Onde é que está Júpiter? Júpiter tem que estar lá adiante, né? De modo que isso aqui é o quê? É o ponto que é o centro de gravidade do Sol e Júpiter, né? Vocês veem que o grande período aqui é um período de 12 anos, né? E é exatamente o que forma essa figura aqui. Então é isso que a gente procura observar nas outras estrelas. É como a estrela se move em relação ao centro de gravidade do sistema. É lógico, aí por questão de praticidade, está mostrando o centro de gravidade em relação à estrela, tá? Mas o que nós vamos ver é o movimento da estrela em relação ao centro de gravidade. Bom, o exemplo que eu vou mostrar aqui é a estrela de Barnard, inicialmente. Então, se vocês pegam uma estrela no céu, né? Então essa aqui está observada durante aproximadamente 20 anos, o que vocês veem? Vocês veem um monte de estrelas fraquinhas aqui que praticamente não saem do lugar. Elas também têm seus movimentos, mas quando elas se encontram lá atrás, muito distantes, esse movimento se torna imperceptível. Ao passo que a estrela de Barnard, que é a estrela mais próxima que existe do sistema solar, certo? Ou uma das mais próximas, né? Ela está muito próxima, então nós somos capazes de ver o movimento dela, e esse movimento dela é um movimento que ocorre ao longo de uma linha reta. O que aconteceria se essa estrela tivesse um planeta? Se essa estrela tivesse um planeta, ao invés daquilo nós iríamos ver isso, né? Algumas estrelas de fundo que permanecem praticamente imóveis, e a estrela se movendo aqui com uma certa sinuosidade. E essa sinuosidade é indicativo do quê? De que existe um planeta, né? E a estrela e o planeta estão ambos se movendo ao redor do centro de gravidade comum, né? O planeta deve ser uma linhazinha muito fininha por aqui, e a estrela tem uma variação bastante grande. É interessante dizer o seguinte, que isso não é
como técnica, uma coisa nova. Isso foi descoberto, esse tipo de fenômeno foi descoberto no início do século XIX por Bessel. Bessel estava estudando uma estrela, a estrela Sirius, certo? E quando ele analisou, eu acho que eu não trouxe a figura dessa estrela. Quando ele analisou a estrela Sirius, o que ele viu é que a estrela Sirius estava se deslocando no céu, né, pegando observações, assim, já com alguma perfeição dos últimos 100, 200 anos. A estrela Sirius estava se deslocando no céu, não em linha reta, mas ela descrevia ela tinha uma pequena sinusoide, uma pequena oscilação. Quer dizer, não tão exagerada quanto nesse desenho, né, ela fazia uma coisa assim, né, uma espécie de uma senoide. Então o Bessel falou, olha, se essa estrela está tendo esse movimento, que não é um movimento em linha reta, é porque existe alguma outra coisa lá que nós não estamos vendo, e a estrela está se movendo ao redor do centro de gravidade do sistema formado por ela e por esse corpo que nós não estamos vendo. Isso foi no início do século XIX, talvez 1820, qualquer coisa assim. Só 50 ou 60 anos depois é que se descobriu que, de fato, a estrela Sirius tem uma companheira que é uma anã branca, que é quase invisível. É uma estrela extremamente fraca, mas ela está lá, né? Isso foi observado quando estavam fazendo testes para o então maior telescópio do mundo, que é um telescópio de 1 metro a ser instalado no Observatório Yerkes, em Chicago. Então, a mesma coisa nós procuramos fazer com os planetas, só que agora numa escala de de variações muito menores, né? Nessa estrela aqui, algumas pessoas acreditam que existe uma pequena oscilação. Ela não está uma oscilação senoidal, tá certo? Porque a oscilação está quase ao longo da linha. Então a estrela às vezes parece andar mais depressa e às vezes parece andar mais devagar. E o sistema estaria mais ou menos de perfil. Então a gente ora vê a estrela caminhando mais depressa e ora vê a estrela caminhando mais devagar. Porém, isso ainda não é uma coisa assim fora de discussão. Essa imagem de como estaria se movendo o planeta em relação à estrela é uma imagem bastante, digamos assim, criativa, né? Ela tem um pouco não é nessa posição, isso aqui é lá, hein? Isso aqui é só aproveitando a figura para colocar algo em cima. Bom, mas por mais brilhante que fosse essa ideia, nós nunca conseguimos descobrir um planeta dessa maneira. Já conseguimos, para alguns casos, observar essas variações, mas sempre no caso de planetas já conhecidos. Eu já conheço o planeta, então eu vou lá e analiso o movimento dele com bastante... Analiso o movimento dele com bastante cuidado, né? Faço uma série de fotografias em tempos distintos e consigo ver que existe uma variação. Mas isso é só para 2 ou 3 casos. O Hubble, que é o melhor que a gente dispõe para poder fazer uma imagem desse tipo. Então a gente recorre a um outro truque. E esse truque é o seguinte: se esse planeta está fazendo esse movimento aqui, e a estrela está fazendo esse movimento em relação ao centro de gravidade, vejam, o caminho que a estrela vai percorrer é muito menor que o caminho que o planeta vai percorrer. Como os dois são percorridos no mesmo tempo, né? A estrela e o planeta têm que estar sempre opostos em relação ao centro de gravidade, né? Então, quando o planeta dá uma volta aqui, a estrela vai dar uma volta aqui ao redor, né? A estrela está indo num percurso muito menor. O planeta tem um percurso muito maior, né? Então, a diferença de raio, dos tamanhos, né? Os raios dessas órbitas,
né? É a relação de massas. Mas aqui a velocidade também deve ser bem maior, porque o espaço a percorrer vai ser muito maior e ele vai ser percorrido no mesmo tempo. Então eu vejo que também a velocidade tem essa variação. O planeta está se movendo com uma velocidade muito grande e a estrela está se movendo com uma velocidade menor. Mas será que eu consigo ver isso? Né? Então, para fazer isso, eu vou utilizar os espectros. Né? Isso aqui é o espectro do Sol, os espectros das estrelas são parecidos, sempre a gente tem um fundo contínuo em que aparecem em ordem as cores do arco-íris, e nesse fundo a gente tem as chamadas linhas de absorção. O que são as linhas de absorção? As linhas de absorção existem gases. A fotosfera do Sol é formada por uma mistura de gases. A atmosfera do Sol é formada por uma mistura de gases. Quando a luz que é produzida mais internamente na fotosfera passa pela atmosfera, certos comprimentos de onda são absorvidos pela atmosfera. Né? A atmosfera não deixa passar a luz daquela cor. Né? Por exemplo, essa linha aqui é uma linha bastante conhecida, que são as raias do sódio. Né? São duas linhas que estão uma ao lado da outra, que são bastante características. Né? Então, é o sódio que está na atmosfera do Sol, que não deixa a luz amarela, que corresponde a este comprimento de onda, passar. E assim existem outras aqui, cálcio aqui, hidrogênio em algumas outras, e deve ter outras coisas. Bom, toda estrela tem um espectro em primeira aproximação igual a esse, tá? É lógico que cada tipo de estrela vai ter o seu, né? Sempre há peculiaridades entre elas, mas, grosso modo, tem isso. Então eu vou tentar observar as estrelas e ver o que acontece com essas linhas. E aí eu vou ver, procurar analisar um fenômeno que, digamos, nós na experiência cotidiana conhecemos em acústica. Né? Em acústica as velocidades envolvidas são muito menores, né? Tá certo? Não é a velocidade da luz. Né? Então é o barulho do trem quando a gente está na estação. Né? Que o som vem grave e de repente se torna agudo. Né? Ele vem vai embora. Né? Quer dizer, o som vem com uma determinada frequência e quando o trem passa e vai embora, a frequência muda. Né? Isso faz parte da nossa experiência cotidiana de ver não, hoje em dia mais carro de corrida do que trem, né? Tá certo? Mas a gente está acostumado a ver exatamente esse shift de frequência, né? Quando o carro de corrida passa na frente da câmera. Quer dizer, quando ele passa no lugar onde o som está sendo gravado. A gente vê pela televisão, não quer ter vincular. Tá certo? Então, isso aí é o que a gente vai fazer com a estrela. Se a estrela está se movendo, eu vou tentar verificar como é que... Isso acontece também com a luz. O que acontece com a luz é o seguinte, é que essa linha aqui vai dançar. Ela não vai ficar parada. Se a estrela estiver parada, ela fica fixa num lugar. Mas se a estrela estiver se movendo, ela vai se deslocar. Para o vermelho, se a estrela estiver se movendo, se afastando de nós, ou para o azul, se a estrela estiver vindo na nossa direção. Ou uma pequena variação de vai e vem, se a estrela estiver se movendo numa certa direção, mas não com uma velocidade constante. Bom, dessa maneira se conseguiu descobrir um primeiro planeta em 1988, ao redor da estrela Gama Cepheu. Isso foi descoberto em 1988. Mas o que aconteceu na época é que as pessoas disseram, vocês estão loucos, vocês não viram coisa nenhuma, isso aí não é isso, não, vocês estão interpretando errado a sua medida. E realmente as pessoas não estavam com muita certeza do resultado, e o resultado foi retirado. Foi informado a comunidade, não esquece aquela informação que eu passei. O resultado foi retirado. Mas, em 2002, ela foi redescoberta com aparelhos mais modernos, né, com equipamentos de mais alta precisão, e realmente essa estrela tem uma oscilação na sua velocidade de 27 metros por segundo. É uma variação bastante grande.
Né? Quer dizer, então eles não ficaram com o mérito da primeira detecção, né? Não é uma descoberta, é uma detecção. Eles não ficaram com o mérito da primeira detecção. Quem é que descobriu o planeta? Olha, eu não sei quem foi, mas os dinossauros já viram. O planeta, a gente, desde que a humanidade existe, ela conhece o que é um planeta. Ela vive em um. Tá certo? Então ninguém está descobrindo nada de novo. Estão detectando outros novos que a gente não conhece. Né? Então, essa aqui foi redescoberta em 2002. Né? Mas esta foi a primeira oficialmente descoberta, que é a estrela 51 Pégase. Observando a variação da velocidade dessa estrela, né? Então mede, né? Vai tirando o espectro, vai vendo onde é que estão as linhas do espectro, com isso determina a velocidade da estrela, né? E coloca essas velocidades num gráfico. Vê que assim, essa estrela, a velocidade dela, olhem os pontos amarelos, não olhem a linha vermelha. A linha vermelha fui eu que fiz. Tá? Olhem os pontos amarelos, ele sobe, desce, sobe, desce de novo, sobe, desce, sobe. Tudo isso com uma amplitude, né, entre aproximadamente 120 metros por segundo. A diferença entre o mínimo e o máximo. Né? Aí depois desses pontos, aí então eu pego e vejo que eu consigo passar em cima deles uma quase senoide, né? uma curva assim. Então dizer, olha, aí tem um planeta. E olhando as características dessa senoide, eu consigo ver, bom, o período, isso aqui acontece, aqui está um número de dias, então vocês vejam, né? Em 4 dias e pouco ele dá uma subida e uma descida, né? O período total do planeta ao redor do centro de gravidade aqui, né, ou da estrela, se vocês quiserem, é 4 dias e qualquer coisa. E a amplitude da variação é 56 metros por segundo. A amplitude, de fato, é o dobro disso. Né? O K é em relação à média, o quanto vai para um lado, o quanto vai para o outro. Né? A variação total aqui é de 110 metros por segundo. E como isso aqui é praticamente uma senoide, eu não tenho assimetria nessa senoide, a gente consegue determinar que a excentricidade dessa órbita deve ser uma excentricidade muito pequena. E quando a excentricidade é grande, em vez de uma senoide, eu tenho uma figura que pode aparecer assim, um pouco em dente de serra, né? Uma senoide que tem uma certa assimetria. Né? Por essa assimetria, a gente determina a excentricidade. Bom, e aqui estão todos os planetas, não todos, estão todos os planetas descobertos com velocidades dessa maneira, até 22 de julho de 2012. Eu tentei refazer essa figura com dados mais recentes, mas é muito difícil a transformação do catálogo em algo que a gente possa trabalhar de maneira simples. Né? Porque essa figura aqui, ela não está simplesmente pegando os dados que estão no catálogo e plotando. Ela está elaborando um pouquinho. Ela está elaborando um pouquinho porque eu estou interessado aqui nessas linhas. Eu quero saber. Né? Então, veja, o que está aqui embaixo é o semi-eixo da estrela multiplicado pela massa da estrela. É o semi-eixo do planeta multiplicado pela massa da estrela. Tá? Eu fiz isso porque com isso, senão essas coisas aqui, porque dependendo da massa da estrela, eu posso, a estrela, o corpo pode apresentar uma velocidade maior ou menor. Como o movimento é a relação entre as duas massas, se a massa aumenta ou se a massa diminui, essa relação muda. Tá? Então, a dificuldade ou a simplicidade de observar um planeta acaba ficando mais simples quando esse planeta é um planeta que está bastante próximo e tem uma massa pequena. Né? Essas linhas aqui, então, como eu falei, elas correspondem à velocidade da estrela. Veja, 30 metros por segundo, 10 metros por segundo, 3 metros por segundo, 1 metro por segundo. O Usain Bolt. O Usain Bolt fez 100 metros em 9 segundos. Perdão, fez 100 metros em 9 segundos.
Quer dizer, o Usain Bolt estava com 10 metros por segundo. Tá? 10 metros por segundo é por aqui, ó. Então, eu estou falando no Usain Bolt porque eu quero aqui chamar a atenção para o fato de que as velocidades, as variações de velocidades que estão sendo medidas atualmente, são variações de velocidade 1 metro por segundo, conta rápida, 1 metro por segundo é 3.600 metros por hora, 3,5 km por hora. Isso é a velocidade de uma pessoa andando depressa. Não precisa ser o Usain Bolt. Quer dizer, as diferenças de velocidades que nós estamos medindo com os espectrógrafos atuais são diferenças de velocidade que correspondem a uma pessoa andando depressa, tá certo? A uma pessoa andando depressa. E a outra coisa nessa figura que eu chamo a atenção para vocês é que eu, de propósito, e por isso que é um pouco difícil fazer essa figura a partir dos dados, porque tem que ficar separando uma porção de coisas. Eu aqui separei. Em azul, as estrelas descobertas até o fim de 2000. Em vermelho, as estrelas descobertas entre 2001 e 2004. Em verde, os planetas descobertos entre 2005 e 2009. E em preto, os entre 2010 e 2012. Então, vocês observem o seguinte. O ponto azul mais baixo é esse. Né? O ponto azul mais baixo é esse. Né? Todos os pontos azuis estão aqui em cima. Então, até dezembro de 2000, nós éramos apenas capazes de observar o movimento de uma estrela se esse movimento estivesse bem acima de 10 metros por segundo. Quer dizer, os nossos espectrógrafos não conseguiam fazer uma medida melhor, para dar uma variação melhor do que 10 metros por segundo. Mas à medida que os novos espectrógrafos foram sendo construídos, né, por exemplo, vermelhos 2001 e 2004. Olha, se vocês pegarem os pontos vermelhos, continua achando-os de maior velocidade, mas olha, os vermelhos a gente já vai achar pontos aqui, ó. Tem um ponto já perdido aqui, ó. Tá certo? São pontos entre pontos da ordem de 4 a 5 metros por segundo. Quer dizer, a evolução de 2000 para 2004 permitiu ir de aproximadamente 15 metros por segundo a esse ponto aqui da ordem de 5 metros por segundo. Quando você chega nessa linha de 1 metro por segundo, você já não está através da pulsação da própria estrela? O 2005 e 2009, né? Pontos verdes. Então vocês já começam a ver, olha, eu já tenho esse ponto verde aqui, que corresponde a mais ou menos 2 metros por segundo. E a partir de 2010, as últimas, né? São os pontos pretos. Quando vocês veem aqui pontos que estão muito menos do que 1 metro por segundo. Os pontos verdes e os pontos pretos, já são pontos que foram obtidos com um novo espectrógrafo que está funcionando no ESO, que é o espectrógrafo Harps. Eu vou falar desse espectrógrafo daqui a pouquinho. Então, tem um espectrógrafo de altíssima precisão. E essa melhoria de 2009 para 2010 é, sobretudo, uma questão de... Observe, esses pontos pretos que estão aqui com baixa velocidade, todos eles também correspondem a semi-eixos pequenos. Quer dizer, que são planetas que estão muito colados na estrela e estão se movendo ao redor da estrela em períodos até menor do que um dia. Em menos do que um dia, o planeta dá uma volta completa ao redor da estrela. Então, como eles estão em curto período, então usam-se estratégias, em vez de fazer uma observação hoje, outra daqui a 10 dias, né, como se fazia normalmente, como se faz normalmente na busca ao acaso, né, quando você não sabe nada sobre aquela estrela, né, esses aqui já não. Como ele está procurando esse tipo de coisa, então já faz 3 observações em cada noite, por exemplo, ou 4. Então tem uma amostragem muito mais cerrada de observações. Então, com essa mudança de estratégia, também se tem conseguido velocidades aqui menores. Né? Este é o instrumento.
Quando eu comecei a minha carreira em astronomia, já há muitas décadas, né, um espectrógrafo era uma coisa em que a luz passava por um prisma, tá certo? E daquele prisma ela ia para uma placa fotográfica, né? Na frente do prisma tinha uma fenda, e na placa fotográfica eu vi um espectro como aquele que eu mostrei aqui. Bom, em geral isso tudo era uma montagem que ficava, né, tem o telescópio aqui, se ficava na ponta do telescópio, um trambolho desse tamanho, né, ligado no próprio telescópio, né, e quando o telescópio vibrava tudo, né, quer dizer, extremamente complicado. Hoje não. A moderna tecnologia é completamente diferente. Primeiro, o trambolho não fica mais grudado no telescópio. Tem uma fibra óptica que capta a luz do telescópio e traz a luz para uma sala que é um ambiente cirúrgico. Tá certo? É um ambiente o mais limpo possível. E ao invés de utilizar um prisma, né, são utilizados coisas parecidas com CDs, né? Certo? Onde você tem linhas, né? Quando vocês olham no CD contra a luz, o lado das ranhuras, né? Vocês veem a decomposição da luz aqui. Então é utilizado o mesmo tipo de sistema, né? São chamados Echelle, né? Que permitem conseguir uma decomposição da luz de altíssima qualidade. Né? Tudo isso está aqui dentro dessa coisa, e na hora que isso aqui está funcionando, essas duas coisas aqui fecham, né? O espectrógrafo fica selado dentro desse container, esse container fecha, né? Feito vácuo aqui dentro, né? E então isso aqui trabalha em condições ideais. E com essas condições ideais é que se consegue fazer medidas da ordem do metro por segundo. Em alguns casos a gente não consegue fazer uma coisa tão simples como aquela que eu mostrei, né? Como essa que eu mostrei aqui, né? Aqui é 51 PeG, né? Era uma senoide bonitinha. Às vezes a gente não consegue fazer essa senoide bonitinha, né? Quando pega os pontos, perdão, quando pega os pontos, né, ele está subindo, né, ele devia descer, ele não desce, ele volta lá para cima, desce, sobe, desce, não desce completamente. Quer dizer, uma figura que já não é mais uma senoide. Bom, decompondo essa figura, analisando as suas componentes, nesse caso aqui a estrela HD 82943, né, se observa que são dois planetas com massas 1,78 e 1,84 vezes a massa de Júpiter, e com períodos de 200 dias e 400 dias. Né? Esse é o resultado que nós publicamos em 2005, né? Em substituição ao que havia sido publicado na época da descoberta, que corresponderia a um sistema que não poderia ser estável. Então, nesse caso aqui, a única maneira de modelizar os pontos que estão sendo medidos é supor que existem dois planetas. E hoje já existem sistemas descobertos dessa maneira com 4 ou 5 planetas. Né? Então, por exemplo, aqui o caso de Upsilon Andrômeda. Upsilon Andrômeda são 4 planetas, né? B, C, D e E. B, C, D e E. B, C, D e E. Né? O E tem uma órbita ao redor da estrela, bem parecida com a de Júpiter, e o B sendo um planeta que está colado na estrela. Né? Veja, o período dele é 4 dias, né? Ele dá uma volta ao redor da estrela em 4 dias. Na figura não dá para diferenciar o planeta da estrela. Bom, quando vê a massa desses planetas, né? Então vê a amplitude da senoide, vê qual é a massa, vê que as massas são 0,7, 4, 4 e 1. Perdão, 0,7, 2, 4 e 1,06. Bom, isso quando se faz só a espectroscopia. Mas no caso desse planeta, como se trata, foi o primeiro sistema que foi descoberto inicialmente com 3 planetas, hoje são 4, né? Aí esse planeta, esse sistema, como é um sistema muito importante, ele foi observado com o Hubble. E ele foi observado com o Hubble, e com o Hubble
Com o Hubble se conseguiu ver uma coisa desse tipo. Né? Se conseguiu ver a oscilação do sistema, em vez do sistema estar se deslocando numa linha reta, né? Em vez de ver a estrela caminhando em linha reta, ver a estrela tendo uma ligeira sinusoidade. Oscilação, tá certo? Sinuosidade. Bom, então, no caso desse planeta, se tem duas estrelas, se tem duas observações diferentes, e como se tem duas observações diferentes, é possível reestudá-lo combinando as coisas. Como? Veja, eu falei agora há pouco do carro de corrida, né? Então, aqui, né? Muda a frequência, né? Eu escuto mudar a frequência porque o pessoal da televisão tá colocado quase na pista, né? Ele vê o carro vindo lá e vê o carro indo lá. Então, o movimento, o carro está vindo na minha direção e está indo para lá. Agora, se ao invés disso eu tiver, né, eu não quis pagar o preço do ingresso, então fui sentar lá no morrinho, lá em cima, falei, eu não vou escutar isso. Eu vou escutar o barulho normal. Eu não vou escutar essa variação de frequência. Por quê? Porque num caso, eu tô na reta do movimento, então o movimento vem na minha direção e vai embora. No outro não, eu estou vendo ele passar lá embaixo. Então, em relação a mim, esse movimento dele não é tão importante assim. É lógico, ele está se aproximando, depois ele começa a se afastar, mas se eu fizer uma figura, né? Tem uma coisa aí para escrever, não? Tem. Eu estou aqui, o corpo está se movendo aqui, tá certo? Então, na mínima distância, ele vai estar aqui, né? Isso aqui vai estar a 90 graus, ele vai estar passando aqui, tá? O carro vai estar passando aqui. Mas se eu pegar a distância que ele tinha um pouco antes, vocês comparem, essa distância aqui, eu não estou vendo a velocidade do corpo, eu estou vendo só uma projeção dela na minha direção, tá certo? Eu tenho que pegar a velocidade dele aqui e projetar nessa direção. Então, se o corpo está andando aqui, digamos, a 300 km por hora, essa variação aqui na minha direção, se eu estiver muito longe, vai ser de uns poucos quilômetros por hora. Então, eu não sou capaz de ver toda a variação de velocidade, porque eu não estou no lugar certo. No caso dos planetas, isso significa o seguinte: se o planeta estiver num plano e eu estiver dentro do plano do movimento, então eu vejo a estrela andando aqui. Então, quando ela está vendo aqui, ela está com velocidade máxima nessa direção. Quando ela está indo para lá, ela está com velocidade máxima naquela direção. Mas se o plano desse movimento estiver assim, tá certo? Se o plano desse movimento estiver assim, o que acontece? A estrela vai estar se movendo aqui, eu não vou estar vendo variação quase nenhuma. Tá? Porque eu estou na direção errada para aquele sistema. Então, se o sistema estiver perpendicular a mim, eu não vejo nada. Se ele estiver um pouquinho inclinado, eu vou ver um pouco da variação, tá certo? Mas não a variação total. Para ver a variação total, eu tenho que estar no plano do movimento. Bom, quando no outro método em que a gente vê a oscilação é o contrário, tá certo? Eu vejo muito melhor o movimento daqui do que daqui. Porque quando eu estou aqui, o corpo está vindo lá, ele quase não sai do lugar. Então, se eu estou só fotografando o corpo aqui, eu não vejo ele se mexer. Mas se eu estiver aqui, ó, eu vejo ele se mexer facilmente. Tá? Então, são duas observações, são dois tipos de observação que se complementam. Porque um pega a projeção da velocidade e o outro pega a posição. Né? Então, com isso, a gente pode saber que esse sistema aqui, esses planetas, aí combinando as duas observações, esses planetas estão em planos que estão entre 7 e 15 graus em relação à perpendicular à linha divisada. Eles estão quase perpendiculares à linha divisada. Né? Ele não está exatamente perpendicular à linha divisada, mas ele tem uma pequena inclinação de 7 e 15 graus.
Então eu preciso corrigir esses valores aqui, né? Porque esses valores aqui eu obtive considerando que eu estava vendo toda a velocidade do sistema. Agora eu sei que eu não estou vendo toda a velocidade do sistema, né? E aí eu vou obter 6, onde eu achava que era 0,7, 14,5, onde eu achava que era 2, 10, onde eu achava que era 4. Quer dizer, muda completamente a determinação da massa das estrelas, quando a gente, nos casos em que a gente consegue ter as duas medidas feitas, tanto a astrometria quanto a velocidade. Infelizmente, isso só é possível para 3 ou 4 estrelas, né, mais brilhantes, né, ainda não mais do que isso. Bom, essa não é a única maneira de descobrir planetas. A outra maneira importante de descobrir planetas é olhando a curva de luz das estrelas. Veja, se eu tenho uma estrela passando na frente de um planeta, né, ele come uma parte, toda a luz que vem desse pedaço aqui da estrela não está chegando para mim. Então, quando eu olho, né, quando eu faço medidas seguidas da luminosidade, eu vejo uma variação, né? Num determinado momento a luz diminui, depois ela volta ao normal. Esse a luz diminui, quer dizer, alguma coisa passou na frente da estrela e tirou um pedaço e comeu uma parte da luz que eu estava recebendo. E se isso se repete a tempos iguais, então não há dúvida, eu estou tendo um fenômeno daquele tipo. Como isso é um fenômeno fácil de observar, né? Primeiramente foi lançado para o espaço um pequeno telescópio, um telescópio de 20 centímetros, né? Que é a missão Corot, da qual o Brasil foi um dos participantes. E com essa missão foi possível fazer a observação de vários objetos, né? Esse é um objeto descoberto pelo Corot. Então vocês comparem com isso, né? Olha a sujeira que tem aqui, né? As variações que tem aqui. Aqui não, aqui eu tenho uma curva bem determinada, né? Os erros são muito pequenos, eu consigo determinar as coisas muito bem. Observem que eu estou comparando coisas iguais. Aqui essa variação é uma variação da ordem de 3%, aqui essa variação é uma variação da ordem de 2,5%. Quer dizer, essa estrela e a outra que eu mostrei tem variações exatamente com a mesma amplitude, tá? Do mesmo tamanho. Mas olha a diferença entre essa curva e aquela. Por quê? Porque eu estou colocando esse telescópio fora do espaço, né? Ele está em órbita ao redor da Terra, então ele consegue fazer observações que não têm os mesmos problemas que as observações feitas a partir do Sol, onde a luz tem que passar na atmosfera e sofre toda uma série de perturbações. Os americanos também lançaram um que foi o telescópio Kepler, e com o telescópio Kepler, aí um telescópio de 1 metro, que conseguiu observar algumas centenas de estrelas, né? E aqui eu coloquei todas as estrelas que foram descobertas dessa maneira. Eu coloquei essa figura em cima da figura anterior, né? Eu deixei essas linhas aqui. Eu não estou mais medindo velocidade, mas eu deixei essas linhas aqui para servir de termos de comparação entre este tipo de descoberta e o outro. Então vocês observem aqui o seguinte, né? Que com o trânsito também está se conseguindo chegar mais ou menos no mesmo limite, mas não muito melhor do que o que a gente consegue com as velocidades radiais. A diferença é que estão faltando muitos pontos nessa figura, né? E existem pontos que estão mais para baixo. O que acontece é que quando eu vejo uma estrela passar, quando eu vejo um planeta passar na frente da estrela, vendo a quantidade de luz que foi interceptada, eu consigo ter uma ideia do tamanho do planeta, né? Se o planeta é um planeta pequeno, né, uma bolinha pequena aqui, vai tirar pouca luz. Se o planeta é um planeta grande, ele vai tirar bastante luz. Então, medindo isso, né, eu posso saber se eu estou com um planetão ou com um planetinha, né? Se eu estou observando um planeta grande ou um planeta pequeno. Bom,
Mas eu não sei dizer se esse planeta é um planeta de grande massa ou de pequena massa. E isso é uma dúvida que eu só consigo desfazer, né? E se vocês olharem de novo aquela figura, né? Aqui, né? A altura do ponto nessa figura é a massa do planeta. Então existe uma porção de pontos que devem estar por aqui, mas são pontos para os quais, de fato, eu não conheço a massa do planeta. Porque são estrelas tão fracas que não existe nenhum espectrógrafo no mundo capaz de fazer a medida da velocidade delas. Tá? Então elas estão sendo validadas por processos, às vezes até um pouco discutíveis, né? Mas elas acabam não entrando nessa estatística, porque nós não sabemos qual é a massa do planeta. Bom, eu vou pular isso aqui e para passar para o estado atual. O estado atual, isso aqui é uma notícia, isso aqui é uma coisa de jornal de uma semana atrás, ou mesmo menos, talvez dessa semana, né? Porque quando está se chegando no planeta número 1000, então tem um certo oba-oba, olha, 1000 planetas, tal e coisa, né? Então está saindo matéria na imprensa. Então, quando a gente olha aqui, a gente vê que os planetas descobertos, a grande maioria deles, tá? A grande maioria deles, né? São planetas do tipo Júpiter, ou do tipo Netuno, né? Que é isso aqui, que é isso aqui. E planetas como a gente gostaria, planetas mais parecidos com a Terra, o número começa a ser relativamente grande, mas em planetas que estão tão próximos da estrela, que lá não deve ser, que eles acabam perdendo uma parte do seu interesse midiático, digamos assim. Porque o planeta está tão encostado na estrela que a temperatura em volta dele é de alguns milhares de graus. O interessante vai ser aqui, né, onde está zero, né? É descobrir um planeta que seja quase do tamanho da Terra e que se encontre numa zona fria ou temperada, né? Numa zona suficientemente longe da estrela para que possa existir vida nesse planeta. Bom, a vantagem de ter trânsitos e velocidades radiais é que a gente pode, quando a gente tem a velocidade radial, determina a massa. Quando eu tenho trânsito, determina o raio. Se eu tenho a massa, se eu tenho o raio, eu posso saber qual é a densidade, e eu posso ver que a grande maioria dos planetas tem densidade bem menor até do que a densidade de Júpiter. Os planetas interessantes, que são aqueles de densidade mais próxima da Terra e pequenos, são uns pouquinhos que estão aqui, né? E a gente gostaria de achar coisas por aqui, mas ainda não está conseguindo. Então eu vou pular, eu vou falar rapidamente do Corot para terminar. Quer dizer, o Corot descobriu um planeta com uma variação de menos do que 2 em 10 mil. Não, perdão, 3 em 10 mil. A variação no eclipse aqui é uma variação muito pequena. Então isso já era indício de que se tratava de um objeto bastante pequeno. Foi possível observar a velocidade radial dele com aquele espectrógrafo de alta qualidade que está no ESO, no Chile, tá certo? E se chegar às massas deles, que é uma massa da ordem de 8 vezes a massa da Terra. Como eu falei em relação aos outros, ele está, o movimento deles são sincronizados, de modo que ele mostra sempre uma mesma face para a estrela, né? Essa parte está superaquecida, isso aqui vai chegar a mais do que 10 mil graus, enquanto que o outro lado deve estar congelado, né? Porque é apenas calor por condução ou por movimento de gases daqui para cá, essa parte não recebe nunca a luz da estrela. O que é interessante é que, tendo a massa e tendo o raio, né, não apenas a gente consegue a densidade, mas como a gente pode comparar com modelos planetários. Né? Tem modelos planetários, e quando a gente considera com modelos planetários, o que é isso aqui? Veja, eu tenho um modelo planetário. Então, o que acontece? O que é um planeta? É uma bola de material, tá certo? Gás e poeira, etc. Se formou a partir de gás e poeira, etc. É uma bola. Eu posso dizer, bom, se essa bola está aqui,
Por que ela não colapsa? Bom, ela não colapsa porque existe a pressão interna, né, que segura a matéria a uma certa distância. Senão, pela gravitação, ela colapsaria. Então, se eu colocar as várias equações de equilíbrio no papel, e se eu colocar isso no computador, eu consigo fazer coisas do seguinte tipo, né? Veja, aqui tem planetas de hidrogênio, a linha azul, quer dizer, planetas apenas de gás, tá? Apenas de gás, ou planetas como nessa linha verde aqui, que são planetas de ferro, onde além de tudo eu vou ter a própria coesão do material, certo? A própria propriedade do material de se opor às tensões, às deformações, né? Então nessa linha verde é um planeta de ferro, nessa linha vermelha é um planeta de silicatos, nessa linha azul é um planeta de hidrogênio, na linha azul escura aqui é um planeta de água, né? O que significa? Se eu aumento o planeta, eu aumento a massa, eu aumento o raio, né? Aumenta o peso, o planeta vai contrair um pouquinho, né? Sobre seu próprio peso. Eu posso procurar a posição de equilíbrio e eu vejo, por exemplo, que se o planeta tiver 10 vezes o planeta for um planeta que tem a massa da Terra, veja, se a Terra fosse de ferro, ela teria pouco mais que a metade do tamanho que ela tem atualmente, tá certo? Ela seria bem menor. Sendo de silicata, ela tem o tamanho que tem, mas se ela fosse de água, ela seria o dobro, tá certo? E se ela, ela seria bem maior, a água está aqui, né? Ela seria 30% maior. Mas se ela fosse de hidrogênio, ela teria o dobro, mais do que o dobro até. Então, colocando as propriedades do material e as equações de equilíbrio, a gente pode traçar modelos. E quando eu pego o Corrosete, eu vejo que as medidas dele de massa e raio estão aqui, eu posso dizer que esse é um planeta construído essencialmente de silicatos e de ferro, tá certo? Porque ele cai exatamente nessa posição em que um planeta que tem 8 vezes a massa da Terra tem um raio que é 1,5 vezes o raio da Terra. Isso corresponde exatamente ao fato da gente ter um planeta de silicato. Bom, e eu vou terminar por aqui, tá certo? Acho que eu passei um pouquinho da hora, mas de qualquer maneira eu estou livre para perguntas, quem quiser. O seu professor Silvio, por favor. Pergunta? A posição desses sistemas na galáxia, a maior parte está na vizinhança solar. Tudo na vizinhança solar. São todos vizinhança solar. Todos na vizinhança solar. O Corro continua ainda a fazer a soletragem? Não, os dois telescópios espaciais, o Corot e o Kepler, morreram. Faz tempo que o Corro está falando? O Corot pifou há mais ou menos um ano. Um ano e pouco. Inclusive, essa semana foi até a última reunião da equipe para coordenar o trabalho com os últimos dados. Já foi uma reunião de adeus, né? Não tem dado novo chegando. Tem previsão de algum outro satélite? Previsão de um outro satélite tem o Plato, né, e tem o Keops, são os dois que estão aí em estudo para lançamento entre atualmente e 2020, mais ou menos. O Plato é bem parecido com esses. Só que agora a gente está vendo que, como já tem 1000 planetas, descobrir mais um não vai adiantar muito. Tá certo? A gente tem que começar a caracterizá-los. Porque o número de planetas que a gente pode caracterizar dessa maneira, como eu caracterizei aqui o Corot 7b, ele ainda é relativamente pequeno. Uma das lições que a gente aprendeu com o Kepler é que não adianta descobrir planeta ao redor de estrela muito débil, que depois não consegue fazer mais nada com ela. Então, não consegue nem fazer estudo estatístico como daquela figura, em que tem 30 pontos que ficaram de fora porque eu não sei qual é a massa daqueles planetas. E se vocês olharem essa figura, isso é extremamente importante, né? Porque, digamos, eu medi o raio. Ah, que legal, eu achei um planeta que tem o mesmo raio que o da Terra. Mas eu não sei de que massa ele é. Se eu não sei de que massa ele é, ele pode ser um planeta de ferro, ele pode ser um planeta de silicato, ele pode ser um planeta de água, ele pode ser um planeta de hidrogênio. Quer dizer, então, ao invés de ser uma Terra,
ele é mais um Netuno do que uma Terra. Pois não. Isso tem impacto, assim, qual o impacto de todas essas descobertas na formação planetária? Porque se a gente supor que a formação de todos os sistemas é parecido com o sistema solar, você pode ter uma ideia da composição do planeta estudando a atmosfera da própria estrela. Não, porque a nuvem ao redor da estrela que se forma no planeta, ela é uma nuvem bastante heterogênea. Né? Por exemplo, no caso do sistema solar, né, não tinha água onde se formou a Terra. Tá certo? A água veio depois, né? A água choveu depois. Né? São cometas que se formaram na região em que tinha água na nuvem, que caíram na Terra e trouxeram a água que está aqui hoje. Pelo menos uma grande parte dela. Né? Os planetas que se formam todos os planetas que se formam na parte mais externa do cinturão, são todos planetas de gelo. Certo? Mesmo Titã, os satélites de Saturno, de Júpiter, né? grande proporção de gelo. Né? Ou gases, né? Os corpos pequenos perdem os gases, os grandes conservam. Então olha Júpiter, olha Saturno, aí são grandes bolas de gases. No sistema solar todos os rochosos estão em órbitas internas. Então todos os rochosos estão em órbitas internas. Exato. Você vê sistemas em que você tem planetas gasosos. Bom, porque aí existe o problema da migração, que é um problema mal conhecido. Quer dizer, a gente não sabe muito bem quais são as origens, quais são as causas dessa migração, mas é certo que os planetas que estão por aí tiveram grandes migrações que fizeram com que eles se formassem longe da estrela e a órbita espiralasse num determinado momento para bastante perto da estrela. Existem modelos de computador para explicar isso, mas são modelos de computador, vale o que isso vale. É possível para a espectrografia detectar as linhas nítidas do planeta com luz radiação maior? Em alguns casos tem sido possível observar, né? Já existem vários planetas que a gente sabe que tem os componentes principais, né? Oxigênio, hidrogênio, carbono, né? Mas são poucos, só os mais brilhantes é que se consegue ter uma determinação de composição. Não de composição como para a estrela, que a gente sabe super detalhe, mas uma ideia de que, olha, aquilo lá tem carbono, lá tem nitrogênio, lá tem oxigênio. Mas meia dúzia, não muito mais do que isso, 10, vai, vamos ser bonzinhos. Mais alguma pergunta, pessoal? Nesse gráfico aí, aqueles pontos que estão bem acima do hidrogênio, seria o que? São estrelas, né? Não, são os planetas gigantes, perdão. Está escrito lá. Então, mas eles seriam formados de hidrogênio nesse caso. Então, hidrogênio e hélio, né? Tá certo? Mas eles estão bem acima desse limite, né? Bom, você sabe que o modelo também tem barra de erro no modelo, não é só na observação. Essa linha azul seria, hipoteticamente, só hidrogênio. Exato. Seria um limite, né? Isso aparentemente seria um limite para um objeto formado só de hidrogênio. Mas você vê que o modelo não é um modelo tão bom assim, porque essas coisas existem e estão de fora. Bom, se não tem mais nenhuma pergunta, eu agradecer novamente, professor Silvio.